Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos de volta com mais uma aula do Pra Teu Louvor, onde nós estudamos juntos conteúdos relacionados à técnica vocal, à prática vocal, onde você pode entender um pouco mais sobre o funcionamento da sua voz e como isso pode te ajudar a ter uma prática de canto mais técnica, de maior qualidade e assim ter também um corpo que cante de maneira mais saudável. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a produção vocal, sobre uma segunda etapa da produção vocal. Nós falamos, primeiramente, sobre a etapa da produção e suporte de ar, e hoje nós vamos entender a segunda etapa da nossa produção vocal. O que acontece e onde acontece essa segunda etapa da produção vocal. Primeiro nós vamos lembrar, na verdade, que a nossa voz ela é produzida através do trabalho de alguns subsistemas. Subsistema da produção de ar, subsistema da produção de som e o subsistema onde a voz é totalmente realizada, que é o subsistema da articulação e das ressonâncias, das qualidades de ressonâncias da nossa voz, do nosso som vocal. No primeiro momento, nós vimos sobre o suporte de ar. Hoje veremos sobre como esse ar, que está sustentado através da musculatura respiratória, se relaciona com o que está acontecendo na região da laringe. A laringe é um órgão que fica situado no nosso pescoço, na altura do pescoço, tem ligação com a coluna vertebral, e essa estrutura não é exclusiva para a produção vocal. Antes de produzir voz, a laringe também tem um papel fundamental para a respiração, também para a deglutição. Mas como o nosso foco é voz, especialmente voz cantada, nós veremos aqui juntos quais os papéis que as musculaturas desenvolvem, o que acontece nessa estrutura laríngea. Veremos um pouco do que acontece na região laríngea para que o som da nossa voz seja produzido. Então, relembramos que nós temos subsistemas, o ar e a energia da nossa voz, nós temos na laringe o trabalho das pregas vocais, que são auxiliados por todas as estruturas musculares laríngeas e futuramente nós teremos uma aula específica sobre musculatura intrínseca e extrínseca da laringe. Temos as outras etapas em relação à ressonância, acústica, qualidade sonora, qualidade articulatória, projeção da nossa voz. Vamos então ver o assunto de hoje, o tema de hoje, que é laringe e também pregas vocais. Nós temos nesta imagem que você está vendo a interação dos subsistemas. Nada acontece isoladamente no nosso corpo, também já falamos sobre esse detalhe nas nossas aulas. O corpo ele trabalha em conjunto para produzir som de voz, para cantar. Quando você canta, todo o seu corpo está trabalhando. Por isso que o instrumento do cantor não é a prega vocal, não é a laringe. O instrumento do cantor é o seu próprio corpo de maneira total. Então vamos entender um pouco como acontece a relação do ar com a musculatura laríngea. Na laringe, o ar ele vai entrar em contato com a prega vocal no momento da nossa expiração. Então, o ar expirado entra em contato com as pregas vocais e também com a mucosa presente nessa estrutura muscular na região glótica. Sempre que você ouvir esse termo, região glótica, você vai lembrar que é a região das pregas vocais. Tem a região supraglótica, subglótica, acima, abaixo, mas esses detalhes nós veremos futuramente. Aqui nós temos então o início da vibração e essa vibração é que vai gerar som, ou seja, a relação do ar com as pregas vocais gera um processo de vibração, gera um ciclo vibratório e esse ciclo vibratório é que produz som, o início do som da nossa voz. Então, na laringe nós temos o início do som vocal.
e você vai entender que essa região é conhecida como fonte sonora. Nós temos nas pregas vocais uma gama imensa de movimentos que acontecem enquanto nós cantamos. Você pode já ter ouvido falar de alguns músculos que contraem, que encurtam e que alongam a prega vocal. Mas o movimento muscular que acontece na região glótica é imenso. Não acontece somente encurtamento e alongamento. Também veremos isso de maneira muito mais detalhada nas próximas aulas. Mas hoje eu já quero que você entenda o seguinte: biomecanicamente, a laringe, apesar de ser um órgão pequeno, a prega vocal, apesar de serem dois músculos pequenos, biomecanicamente elas realizam, as pregas vocais, realizam funções maravilhosas, porque a nossa voz tem uma riqueza de possibilidades muito grande que está relacionada ao movimento das suas pregas vocais, ao seu movimento laríngeo. Quando nós cantamos, a laringe trabalha para iniciar o processo de produção do som. E esse som vai ser refinado, vai ser moldado por outra estrutura, outro subsistema. Então, para que eu tenha a qualidade final da minha voz, total, eu preciso ter qualidade no trabalho laríngeo, qualidade no trabalho de pregas vocais. Especialmente, eu preciso ter saúde vocal nessa região. Nós teremos aqui um programa falando somente de saúde vocal, que será muito interessante mais à frente. Mas eu já estou aqui antecipando esse assunto, esse detalhe, porque você, enquanto estiver cantando, precisa cantar pensando em qualidade e saúde vocal. Não cantar com a prega vocal, não cantar com a laringe. Porque quando nós cantamos única e exclusivamente com essas estruturas, eu estou forçando essas estruturas. Então, cante com o seu instrumento de maneira completa. Aqui, nós temos a laringe e as pregas vocais vistas de vários ângulos. Na frente, é nessa região do pescoço, onde a laringe está, que nós conseguimos ver nos homens, principalmente, a elevação que nós chamamos de pombo de Adão. Então, a laringe ela pode ser vista de frente, pelo lado de fora. Na segunda imagem, nós temos a laringe vista de maneira lateral. Temos ali, ao redor da laringe, a cartilagem tireoide, a estrutura da cartilagem tireoide, que está situada como um escudo em volta da estrutura laríngea. Nós temos a laringe, a prega vocal, vista de maneira cortada, como se ela estivesse cortada no meio. Nós temos a imagem por trás e nós temos a imagem por cima. Esta última imagem que você está vendo é quando você vai lá no otorrino fazer um exame para ver como está a saúde das suas pregas vocais. A câmera que entra, seja pela boca, seja pelo nariz, ela vai visualizar, ela vai filmar a prega vocal num ângulo de cima. Então, esta última imagem é uma visão por cima da laringe das pregas vocais. Daqui a pouquinho nós vamos ver um vídeo relacionado ao exame que é feito pelo otorrino, quando você vai lá no consultório do otorrino fazer um exame de videolaringoscopia, de nasoestrobo, enfim, existem alguns tipos de exames que esses detalhes também vão estar no programa relacionado à saúde vocal. Então, aqui nós temos a imagem de cima da prega vocal. Nesta imagem você está vendo a prega vocal fechada e a prega vocal aberta. O que está acontecendo em cada um desses momentos aqui? Aberta, pregas vocais abertas. Nós temos ar entrando. Então, quando você inspira, sua prega vocal se afasta, abre para que o ar entre pela traqueia e vai em direção aos pulmões. Na imagem onde as pregas vocais estão aproximadas, nós temos produção de som. Então, nesse segundo momento, é o momento que você está cantando ou está falando.
Então, pregas vocais abertas é porque o A está entrando. Pregas vocais aproximadas, ou você está expirando, ou você está já falando, cantando, produzindo som. Então, vamos entender aqui um pouco sobre as pregas vocais. É nessa região, ou seja, na região glótica, como nós falamos, que várias questões relacionadas à nossa produção vocal acontecem devido a essa estrutura biomecânica que se movimenta, que faz vários ajustes, vários movimentos enquanto nós cantamos. Aqui, nós podemos entender que pregas vocais com tamanho menor, grave isso, pregas vocais com tamanho menor podem produzir frequências mais agudas. Pregas vocais com tamanho maior podem produzir frequências mais graves. Dada essa informação, nós vamos entender por que a voz do homem é mais grave que a voz da mulher, de maneira geral. A laringe da mulher é menor que a laringe do homem. Consequentemente, a voz da mulher vai ser mais fina, vai ser mais aguda do que a voz de um homem. Então, entendemos que o tamanho da laringe, o tamanho da prega vocal, até mesmo o tamanho do pescoço de uma pessoa pode significar voz mais aguda ou voz mais grave. E aí vamos pensar só nas mulheres. Algumas mulheres têm laringes menores, outras mulheres têm laringe mais robustas, com prega vocal de um tamanho maior. E isso também dá as diferenças das vozes das mulheres. Vamos pensar nos homens. Alguns homens têm laringes maiores, outros homens laringes menores. E isso dá a diferença das vozes masculinas. Portanto, já temos aqui uma característica para diferenciar voz feminina, voz masculina e também para diferenciar classificações vocais femininas, classificações vocais masculinas. Então, vamos entender um pouco sobre a prega vocal. Ela é composta por algumas camadas. O que você está vendo nessa imagem não é a estrutura completa da prega vocal. O nosso olho não consegue ver, não consegue visualizar toda essa estrutura. É uma estrutura muito profunda, apesar de ser algo tão pequeno, visivelmente falando. Então, nós temos a camada do epitélio, nós temos a camada superficial, camada intermediária e camada profunda. Aqui nós separamos em relação às profundidades de cada camada. A camada superficial, ela vai ter uma quantidade menor de células e de fibras. Por este motivo, ela será mais flexível. Ela é uma camada que tem maior flexibilidade. A camada intermediária, ela é rica em fibras elásticas. A camada profunda, ela é rica em fibras colágenas. Quanto mais profunda a camada, menor a flexibilidade. Então, o que nós vemos no exame, na imagem, no vídeo do exame, não é a camada mais profunda. O que você vê, onde tem a movimentação, é uma camada mais superior, mais superficial e, por isso, tem maior flexibilidade no processo de vibração da prega vocal. A camada superficial, como eu falei, ela vai vibrar mais intensamente por ser mais flexível. Quanto maior a flexibilidade, maior a possibilidade de nós vermos e de fato acontecer a vibração de maneira mais intensa. Mais profundamente, nós teremos o músculo e as funções desse músculo você vai conhecer futuramente. O músculo tiroaritenoide. E esse músculo é conhecido como o corpo da prega vocal. Então, a nossa prega vocal, ela tem camadas e corpo. As camadas nas suas alturas, nas suas divisões e nos seus níveis de flexibilidade, e o corpo da prega vocal, que é, de fato, o músculo
tiroaritenoide, a camada mais profunda da prega vocal. Então, entendemos um pouquinho sobre essas camadas e aqui nós vamos entender de maneira mais ampla. O músculo é o corpo da prega vocal, as camadas profunda e intermediária, a região de transição e a cobertura, nós temos a camada superficial e o epitélio, ou seja, para nós entendermos as divisões da estrutura da prega vocal, nós podemos classificar em corpo e cobertura. Cobertura, a gente tem algumas regiões, região superficial e o próprio epitélio, e corpo, o músculo em si, o músculo tiroaritenoide. E a região de transição vai ser o que está entre essas duas regiões, essas duas estruturas histológicas da prega vocal. Nós vamos ver um vídeo onde você vai identificar alguns movimentos da prega vocal. E eu quero que você perceba um detalhe deste vídeo. Você vai ouvir um som mais grave e um som mais agudo. A prega vocal, enquanto você está cantando um louvor que tem uma região mais grave, outra região mais aguda, uma região média, a prega vocal ela está realizando movimentos, realizando ajustes. Quando nós emitimos sons mais graves, de modo geral, a prega vocal está mais encurtada, mais aproximada em seu processo de vibração. Quando eu emito sons mais agudos, a prega vocal vai ser estirada por outras musculaturas que estão ali no corpo da laringe, que nós veremos mais à frente. Então, esse processo de estiramento da prega vocal acontece quando nós vamos cantando na região mais aguda da nossa voz. E a região média da nossa voz é uma região de transição, onde essa musculatura vai começar a se ajustar para estirar, se nós estivermos caminhando para a região aguda, ou para encurtar, se eu estiver saindo do agudo e partindo para o grave. Então, você vai ouvir esse som e ver o vídeo. Nós aqui podemos perceber como Deus foi perfeito realmente para criar essa estrutura física tão pequena, mas que tem uma riqueza tão grande de detalhes que são ouvidos e são vistos de maneira externa quando nós cantamos. Quando você ouve uma pessoa cantando notas super agudas, esse som que você está ouvindo é resultado, é fruto de movimentos musculares. Quando você ouve uma pessoa, um homem cantando com uma voz super grave ou uma contralto cantando notas super graves, esse som que você está ouvindo é resultado de ajustes musculares. E é exatamente por isso que a voz ela não pode ser considerada, a voz cantada, como algo puramente intuitivo. A nossa musicalidade, muitas vezes, será intuitiva, mas aquilo que é físico precisa ser consciente. Aqui está o primeiro ponto da necessidade de nós termos uma voz consciente e inteligente. Quanto mais eu conheço o meu corpo, o meu instrumento, melhor eu sei administrá-lo. Então, a consciência vocal relacionada ao conhecimento do próprio corpo é fundamental para o cantor. Aqui, nós vamos entender o processo final da segunda etapa da produção de som, ou seja, do subsistema da produção de som. O ar que está sendo produzido através das estruturas pulmonares, diafragmáticas, intercostais, abdominais, o ar que está sendo produzido e sustentado por todo esse suporte vai passar pela região glótica, ou seja, a região das pregas vocais, vai passar pela laringe e se transformar em som. Então, você está vendo ali algumas ondas, e essas ondas
estão ali para nós conseguirmos visualizar como acontece essa saída de ar e início da produção de som, início da produção do som vocal. Então, o ar vindo dos pulmões passou pela região da prega vocal, ali vários ajustes começaram a acontecer, dependendo do que você está cantando, estiramento, encurtamento, aproximação, afastamento, tudo isso está acontecendo enquanto nós cantamos. E esse som vai continuar caminhando por um outro subsistema da nossa produção vocal que nós veremos mais à frente. Então, em relação aos movimentos musculares laríngeos, nós temos várias informações, várias características, vários fenômenos que acontecem na região da laringe enquanto nós cantamos. As variações de frequências que você ouve da voz de uma pessoa ou da sua própria voz acontecem através de ajustes que as pregas vocais realizam. Também a extensão vocal. Extensão vocal, você sabe o que significa? A quantidade de notas que eu canto, desde a região mais grave até a região mais aguda. A tessitura vocal, o que eu canto com maior qualidade, do grave até o agudo. A minha região de maior conforto, de maior destaque, de maior brilho, de maior projeção vocal. A extensão e a tessitura também são realizadas, acontecem, nós conseguimos cantar a nossa extensão, a nossa tessitura, através de movimentos das pregas vocais, movimentos da musculatura laríngea. A intensidade da nossa voz, se eu estou cantando mais leve, se eu estou cantando mais forte, isso também se dá através de movimentos musculares que as pregas vocais realizam. Todas essas atividades são exercidas por pregas vocais trabalhando. E, mais uma vez, nós vamos dizer que o trabalho dessas pregas vocais, dessas estruturas musculares, precisam acontecer de maneira muito consciente. E a técnica vocal, o estudo da técnica vocal, da fisiologia vocal, da pedagogia vocal, vem justamente para nos fornecerem qualidade no ato do canto. As vogais e as consoantes também podem estar relacionadas com o movimento que as pregas vocais realizam a partir das suas formas e dos seus ajustes. Isso é um assunto, esse último é um assunto que nós veremos a partir do estudo do terceiro subsistema de produção vocal, que é a região onde nós temos articuladores trabalhando, temos a acústica, temos as ressonâncias acontecendo, um terceiro subsistema que veremos nas aulas à frente. Então, de maneira geral, aqui nós vimos um pouco da participação da laringe e da prega vocal na nossa produção vocal. Então, hoje você viu o segundo subsistema de produção vocal. Nós vamos ver, para finalizar a nossa aula, um vídeo onde você vai entender justamente como isso acontece. Você está assistindo comigo. O ar, ele vem da musculatura inspiratória, musculatura respiratória, sai dos pulmões, passa novamente pela laringe e é modificado no terceiro subsistema que nós veremos à frente. Então, hoje, nós juntamos dois subsistemas, o de suporte de ar e o de produção de som, estrutura muscular respiratória e estrutura laríngea. Falta um outro subsistema que nós veremos nas próximas aulas para você entender de modo geral como a voz é produzida. Depois que nós tivermos esses três subsistemas entendidos, compreendidos, aí sim nós nos aprofundaremos um pouco mais sobre cada etapa da produção da nossa voz. Então, eu espero que você tenha gostado, entendido tudo o que nós falamos e nos veremos na próxima aula. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus.